Boa noite, vamos lá, vamos começar mais uma live, aguardando aí as pessoas entrarem pra gente começar. Boa noite, Larissa, bem-vinda, vamos lá. Chegou, chegou na hora. Boa noite, Michele, bem-vinda. Vamos lá, se quiserem compartilhar com outras pessoas pra gente alcançar mais pessoas. Boa noite, mamãe. Boa noite, Léo, bem-vindo. Boa noite, Boletim Salesiano. Vamos lá, vamos entrando, vamos chegando, que o espaço é nosso, de construção. Boa noite, Clara. Boa noite, Elaine. Bem-vindos, bem-vindas. Vamos lá, começando. Obrigado, Michele. Boa noite, João. Bem-vindo. Hoje nós vamos falar sobre o cuidado da pessoa mais importante do mundo. Boa noite, Marinalva. Bem-vinda. Compartilhe aí se vocês acharem que fizer sentido para você, convidar outras pessoas para a gente conversar sobre essa pessoa mais importante do mundo, como é que a gente está cuidando dessa pessoa, quem é essa pessoa, para a gente conversar um pouquinho, refletir um pouquinho, se permitir pensar dentro da caixa ou fora da caixa. O espaço é seu, você vai pensar como você quiser, construir da forma que você achar legal. Mas vamos lá, esperar mais uns minutinhos para a gente entrar já no nosso assunto da noite e vamos compartilhar, convidar pessoas aí. Vamos fazer com que essa live alcance outras pessoas e a gente construa também pensamentos legais, compartilhando, agregando valor. Vamos lá. Bem-vindos e bem-vindas. Muito bem. Olha aí, Rian, Cássio, boa noite. Aninha, boa noite, bem-vinda. Maiara, bem-vinda. Muito bem. Vamos começando. E a gente vai começar essa live de hoje recapitulando o que a gente conversou na outra live. Então, para quem não participou da outra live, a gente vai fazer um respaldo rapidão do que a gente conversou da outra vez que a gente teve a live, quarta-feira passada. Na quarta-feira passada a gente conversou sobre resiliência, sobre flexibilização comportamental, mental, sobre as possibilidades que a gente tem de criar e recriar quantas vezes for preciso e como é importante a gente passar por esse processo de reconstrução constante, principalmente diante do período que a gente está vivendo, né? Essa pandemia, esse isolamento social, uma época da gente agradecer, da gente refletir, da gente questionar, época da gente se reconstruir, né? A verdade é isso. Enquanto você vai convidando outras pessoas, bem-vindas as pessoas que chegaram agora, daqui a pouco eu falo o nome de vocês, mas vamos chegando, compartilha aí para outras pessoas poderem participar junto conosco também da nossa segunda live do projeto 30 Minutos em Live. São 30 minutinhos rápidos, objetivos, para a gente construir coisas legais sobre a nossa vida, pensar coisas legais e projetar, aproveitar que dezembro é a época da gente reconstruir os nossos planos, construir coisas também legais e alicerçadas em verdades, né? Na sua verdade. Então, bem-vindo, Cássio, mais uma vez. Rian, bem-vindo. Bem-vinda, tia Cleide. Isabelle, bem-vinda. Ranieri, bem-vindo. Vamos lá, continuando. E aí a gente falou sobre justamente isso, né? Sobre essa resiliência, sobre essa possibilidade de criar e recriar. E a gente usou como metáfora para essa reflexão, ou nós somos um HD, um robô, algo robotizado que assimila muitos conteúdos e vai guardando, 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 ou nós somos como um jardim que se permite ser transformado quantas vezes for preciso, regado, lançado novas sementes para a gente germinar novos conceitos, novos pensamentos.
E a gente trouxe essa metáfora, essa reflexão, através desses dois olhares, né? Ou sou um HD, eu sou um robô que estou programado, ou eu sou um jardim com muitas possibilidades de crescer de formas diferentes. E aí, a gente pensando, chegou na conclusão que o mais importante e o que mais se aproxima com a nossa história, com a nossa humanidade, é ser um jardim florido. Um jardim que se permite ser regado, entrar novas sementes para fecundar, para germinar, enfim. Ser um jardim de possibilidades, um jardim que floresce coisas boas, coisas belas e também coisas que às vezes não são tão boas, mas que fazem parte da nossa história. Vamos lá! Uma coisa também que a gente falou na outra live foi do pensamento fixo e do pensamento progressivo. Ou eu vivencio um pensamento limitado, um pensamento de que as coisas são assim, vão ser sempre assim, ou eu tenho a possibilidade de viver esse pensamento mais resiliente, de reconstruir e construir quantas vezes for preciso. A decisão é sua, então ou você prefere ficar com um pensamento fixo e acreditar que as coisas vão continuar do mesmo jeito, ou você pega, assume e compra a ideia do tem como a gente mudar, tem como a gente transformar e segue em frente. Uma outra frase que ficou muito forte na nossa live da quarta-feira passada foi: não mudar é mais fácil do que dizer falar é fácil. Porque por muitas vezes a gente diz, ele está conseguindo mudar porque é assim, para ele é mais fácil. Então é muito mais fácil eu falar do que eu querer mudar. É muito mais fácil eu ficar no meu cantinho, quietinho, do que eu me arriscar em mudar. Então vamos mudar, meu povo, vamos agir, 2020 está aí. Mas que dá tempo da gente mudar algumas coisas. Mas vamos entrar no tema da nossa live de hoje. E já perguntando, quem é a pessoa mais importante do mundo? Quem é a pessoa que você mais cuida hoje? Quem é a pessoa que você mais protege, que você mais dedica a sua vida? Coloca aí no chat pra gente começar a alinhar os nossos pensamentos da live de hoje. Pra você, quem é a pessoa mais importante do mundo? A pessoa que você dedica atenção, a pessoa que você dedica cuidado, a pessoa que você se dedica a realmente observar as falhas, ajudar a crescer, ajudar a construir. Quem é essa pessoa? Vamos pensar, vamos começar a colocar a cabeça para pensar. Rian já respondeu aí, muito bem. Deixa eu ver aqui as novas pessoas. Boa noite, tia Socorro. Boa noite, Montgomery de Belém. Meu sósia aí, meu xará. Em outro lugar aqui na Paraíba, encontrei outro Montgomery que se escreve do mesmo jeito e que tem a mesma idade que eu. Engraçado, né? 2020 foi um ano de surpresas e de revelações. Então, bem-vindo, Montgomery, para a nossa construção aqui. Bem-vindo, Stephenson. Bem-vinda, Vitória. Bem-vinda, Priscila. Luanderson, bem-vindo. Beatriz. Muito bem, deixa eu ver. Tio Ricardo. Solange, bem-vinda. Lucas, bem-vindo. Noah, bem-vinda. E Orlando Alves, bem-vindo. Bem-vindos. Continuando, né? Aí vocês já estão, graças a Deus, na meada, no fio, no caminho. E a palavra cuidar, no latim, ela tem duas palavras que se assemelham, né? O pensar e o cogitar. São duas palavras. Boa noite, Gene, perdão. Genevieve, boa noite, me perdoe. Duas palavras que estão muito relacionadas ao latim. Olha, Mateus também. Então aqui tá escondendo alguns nomes. Deixa eu ver de novo. Ellen, Brenda, Socorro, Lucas, Montgomery, Sally, Verônica Show, Cássio, Gene, Rian, Cleide, Stephenson, Vitória, Clara, Priscila, Orlando, Beatriz, Michele, Larissa, Nalva, Aparecida, Noah, Matheus, Sheila, Ricardo, Eva, Solange, Tamires, Gustavo. Pronto, agora falei de todo mundo. Vamos lá. Então essas duas palavras elas se aproximam da palavra cuidar, quando a gente procura, né? Vai mais profundo no sentido da palavra cuidar, pensar e cogitar. E ainda mais aprofundando nisso, o pensar ele está relacionado ao pensamento, está conectado com a pessoa. O cogitar está mais próximo do planejamento, do planejar, né? Do valor que a gente dá àquilo.
Metaforicamente, a gente traz outra reflexão hoje sobre esse cuidar no aspecto hospitalar, né? Algo que está bem em moda, está bem em tendência, se a gente for falar assim, moda no sentido cômico, mas o cuidar no hospital é o médico, é o enfermeiro, é o técnico de enfermagem que se preocupa em receitar, em cuidar, em acompanhar, em pensar, em planejar o que é que vai ser feito para aquele paciente. Então, essa é a relação que a gente tem com o cuidar de quem pensa, de quem planeja, de quem detém um tempo para aquela pessoa, tá certo? Então a gente já grava isso aí no nosso coração. Uma outra pergunta para a gente já mexer com essa cuca aí. Bem-vindas as pessoas que chegaram agora, daqui a pouco eu falo de novo o nome de todas as pessoas, tá certo? Uma outra pergunta é: qual é o seu encaixe no mundo? Como é que a gente vai cuidar dessa pessoa importante que a gente já descobriu que sou eu, que é você, essa pessoa que tem uma grande valia para o mundo, para a história, para a transformação? Então, qual é o encaixe dessa pessoa no mundo? Qual é o seu encaixe hoje no mundo? Já parou para pensar nisso? Já se questionou sobre isso? É uma pergunta fácil de responder, uma pergunta difícil de responder para você hoje. Já sabe responder qual é o seu encaixe no mundo, para que você nasceu, aonde você está encaixado, o que faz sentido para você, o que não faz sentido para você. É uma pergunta, por vezes, que deixa a gente, tira a gente da nossa cadeirinha do conforto e bota a gente para pensar. Qual é o meu encaixe no mundo? Hoje, 2020, está terminando. Mais um ano indo embora, um ano difícil, um ano fácil, não sei. Depende da sua realidade, do seu jeito de ver. Mas qual é o seu encaixe no mundo? Olha aí, a Priscila já colocou o servir, é muito bom. O servir, se doar para o outro, né? O cuidar do outro. Vivemos em sociedade e quando a gente se predispõe a servir, nós entendemos o sentido de viver em sociedade. Não adianta nós vivermos em sociedade e vivermos excluídos, escanteados no nosso mundo, né? Escanteados, protegidos, blindados, sem querer se relacionar com outras pessoas. Então servir é a mais bonita, acho que é a mais bela das nossas possibilidades de viver. Então se encaixar no servir é muito bom. Mas qual é o motivo do teu servir? Que tu acorda todos os dias. Servir o quê? Servir para quem? Servir aonde? Vamos ser mais específico agora, vamos afunilar mais. Se a gente tem a possibilidade de construir algo novo, que a gente construa com mais convicção do que a gente quer. Porque se eu digo assim, eu vou no mercado. Tudo bem, eu estou indo no mercado, mas eu vou fazer o que no mercado? Eu vou comprar o que no mercado? Agora, se eu saio com a lista pronta, eu vou no mercado comprar ovos, arroz, feijão, aí quando eu voltar, eu volto com resultado. Então, no servir, na empatia, nesse encaixe do mundo, o que é que te faz acordar todos os dias? O que é que te motiva a acordar, a seguir em frente, a sonhar, a reconstruir teus sonhos? O que é? E aí, a Michelle fala servir a classe docente. Muito bonito, cuidar dos professores, dos mestres, né? Cuidar de quem cuida de todas as pessoas, cuidar de quem educa todas as pessoas. É especificar, é desenhar. Nós precisamos justamente isso. Quando a gente fala do cuidado, do planejamento, do cogitar, do pensar, nós precisamos pensar de forma mais estratégica. Não adianta mais a gente ir para 2021 ou acordar no dia de amanhã dizendo que eu preciso fazer determinada coisa. Mas se aquela determinada coisa não está bem desenhada para você, você não consegue cuidar, você não consegue planejar, você não consegue crescer. A Clara falou servir a Deus, muito bem. Carol fala sobre ajudar pessoas, cuidar das juventudes. Pessoal, quando a gente tem o para onde a gente quer ir, a gente entende o cuidado. E esse cuidado, automaticamente, ele começa a acontecer dentro da gente. Voltando para a nossa temática principal, cuidar da pessoa mais importante é entender o que é essa pessoa, o que eu quero fazer da minha vida, qual a história que eu quero contar da minha história. É esse o viés do cuidar, do servir, do ter empatia, do servir a Deus, de olhar para as pessoas com mais cuidado, com mais clareza. Nós precisamos entender o nosso encaixe para que esse encaixe comece a encaixar outras pessoas na nossa vida. E aí o servir tem mais significado. E aí o olhar para o outro tem mais clareza, tem mais porquê, tem mais para onde. Então, quem é essa pessoa? Quais são as coisas que essa pessoa hoje precisa ainda mais ser fortalecido, desenhar melhor, pensar melhor de forma mais estratégica?
A Michelle coloca aí ter bem definido seu objetivo. Isso, nós precisamos definir muito bem os nossos objetivos. Porque não adianta a gente querer cuidar, por exemplo, não adianta eu querer cuidar de mim se eu não sei quais são as minhas limitações, se eu não aceito as minhas limitações, se eu não aceito os meus pontos de melhorias, se eu não aceito os meus pontos fortes como eles são. Por muitas vezes a gente tem uma ideia, algumas pessoas, claro, têm uma ideia muito fixa, né? Tem um pensamento muito fixo de que o amor próprio, por vezes, ele exalta o meu ego. E exaltar o meu ego é errado. Não, a gente precisa desconstruir isso. Nós precisamos saber conviver com o nosso ego. Ele não pode sobressair os nossos pensamentos, a nossa personalidade. Mas ele tem um papel muito importante para a gente. Ele tem um papel de mostrar para a gente a nossa potencialidade, o nosso poder de conversar, o nosso poder de argumentar, o nosso poder, os nossos dons, os nossos talentos. Então nós precisamos amar quem nós somos, amar nossas perebas, amar nossas feridas. E a Carol fala, cuidando de si, conseguiremos cuidar mais do outro. Assim, perfeito, é esse o movimento. Se a gente vai buscar no princípio bíblico, no princípio cristão, lá também está falando isso. Se a gente procura no budismo como é essa relação do amor próprio, do autoconhecimento, da relação do serviço, sempre vai estar isso. Primeiro eu preciso me cuidar, para depois eu cuidar do outro. Como é que eu vou falar para o outro que eu amo o outro se eu não conheço o amor? Como é que eu vou falar para o outro que eu tenho empatia com ele se eu não tenho empatia comigo? Todos os dias eu acordo, mas eu não me olho no espelho, eu não dou bom dia para mim, eu não percebo quais são as coisas que eu preciso fazer nesse dia, quais são as coisas que eu não preciso dar tanta atenção nesse dia. Então não adianta mais a gente falar sobre uma determinada coisa, sobre o amor, por exemplo, eu amo você, mas se você não se ama primeiro, qual é o movimento que você está criando por trás disso tudo? É um movimento falso, é um movimento vazio, porque o amor para de existir e começa a construir uma falsa realidade de amor. Um amor que só é pelo outro, mas não é por você. Michelle fala, não podemos nos envergonhar das nossas cicatrizes. Isso são as nossas cicatrizes que nos ajudam a nos aproximar da nossa empatia, do nosso amor, de olhar para o espelho e perceber, poxa, realmente, por mais que você seja perabento, mas parabéns, olha o tanto de coisa que você construiu. Isso é amor próprio, isso é ter cuidado consigo. A Priscila fala, eu trabalho em hospital e servir ao próximo, independente da situação e contexto, nos torna mais humano numa sociedade tão individualista. Tento ser. Mas é isso. E a menor medida de fazer algo diferente já é um amor, já é demonstrar amor, já é demonstrar o cuidado. E quando a gente faz o bem sem olhar quem, é a mais verdadeira motivação, é o mais verdadeiro sentido de acordar todos os dias. Fazer o bem pra gente e que esse bem reflita para outras pessoas. Então o movimento, a gente tem que parar de pensar que o ciclo da vida é eu vou servir ao outro e aí eu vou estar bem. Não, eu vou cuidar de mim, vou servir as minhas necessidades e o meu jeito de ser vai começar a resplandecer nas outras pessoas. Nós temos nós somos criados de forma muito carinhosa, claro, por nossos pais, mas com esse cuidado de dar muita importância para o outro. E aí a gente vai para a cadeira da timidez, a gente vai para a cadeira da exclusão social, porque a gente quer que o outro sempre esteja nessa conversa, nesse diálogo de valorização. Ele precisa me validar, eu preciso ser validado pela outra pessoa. Mas muito mais forte do que isso é você precisa ser validado por quem você é. Você precisa ser validado pelas coisas que você construiu, ter orgulho das suas cicatrizes, ter orgulho desse amor próprio para poder começar a germinar, lançar para outras pessoas esse sentimento, esse senso de cuidado, né? Então, vamos lá seguindo. Essa semana, não sei se vocês chegaram a ver ou foram alcançados, eu postei aqui no meu Instagram uma frase, uma postagem que diz assim: motivação é aquilo que te faz começar e hábito é aquilo que te faz continuar. Que se aproxima muito do que a gente estava conversando na outra live, né? Sobre motivação é totalmente diferente de prazer. Não adianta você mais construir esse conceito. Me perdoe até se eu estou falando algumas coisas que vão contra o que você acredita, mas se não fizer sentido para você, deixa passar, pega outra coisa que faz sentido, que vai mais próximo do que você entende, tá? Mas não adianta mais a gente falar sobre motivação. Olha, acorda na segunda-feira disposto, vai lá, sorrir. Não, isso não existe, gente. Nem toda segunda-feira, nem toda terça-feira, nem toda quarta-feira a gente acorda disposto. Mas a gente não tem um motivo, a gente não tem um porquê a gente tá fazendo isso. Muito bonito que a Priscila fala do hospital, né? Ela trabalha em hospital, então ela acorda
Primeiro para cuidar dela, claro, mas para ir lá e cuidar das outras pessoas que precisam ser cuidadas. Então eu tenho um motivo, e por mais que eu esteja instável emocionalmente, eu esteja um pouco desequilibrado das minhas emoções naquele dia, mas eu tenho um motivo para onde eu quero ir. Eu tenho um porquê eu estou fazendo aquilo, um porquê eu vou me olhar no espelho e vou dizer parabéns, mais um dia você acordou e vamos embora, seguir em frente. É esse o movimento que a gente precisa fazer. Parar de acreditar numa falsa motivação uma falsa motivação romântica, né? Ai, motivação é algo muito carinhoso. E eu sempre falo para as pessoas que eu acompanho, não adianta você romantizar mais a motivação. Você tem que fazer mesmo sem ter a vontade de fazer. Se aquilo fizer parte do seu projeto de vida, levante, vá lá e faça. Ou então sente e vá começar a pensar, vá começar a estudar. Façam as coisas que têm conexão com o projeto que vocês estão construindo da vida de vocês. Então a motivação ela é só o primeiro pontapé, né? Aquela empurrada assim, puf, empurrou, começou, não desiste. Tá alinhado com o teu projeto, faz com que aquilo se torne hábito, constrói, agrega valor, transforma a tua história. A Clara fala aqui, muitas pessoas ficam com depressão por não se aceitar, não ser ele mesmo. Tem pessoas que têm até vergonha dos pais. Eu fico, meu Deus, os nossos pais que dão tudo por nós. Pois é, Clara, mas são conceitos, são percepções diferentes, sabe, da nossa história, da nossa vida. A gente precisa começar a olhar para as pessoas com esse respeito que você está dizendo assim, né? Meu Deus, você valoriza os seus pais, mas outras pessoas talvez tenham um conceito diferente. E a gente tem que começar a entender essas pessoas e se a gente quer ajudar essas pessoas, mostra para ela que existe um motivo, existe um sentido, existe um para onde a gente pode ir. As pessoas precisam hoje de pessoas que escutem, que não critiquem, mas que escutem, que não julguem, mas que acolham a dor da outra pessoa. E só esse movimento já é fantástico. Essa busca por aceitação externa é perigoso. Sempre haverá pessoas que não aceitarão quem somos. E está tudo bem. Você precisa se aceitar. Isso, a aceitação. Se aceitar é o primeiro passo para se transformar. E essa transformação, consequentemente, é um efeito dominó. Vai alcançando todas as pessoas. Por vezes a gente quer transformar eu quero transformar o meu marido é muito chato, a minha esposa é muito chata, ela vai muito contrário do que eu penso. Mas para um pouquinho para pensar. Você está querendo transformar outra história que não é a sua. Então talvez é você que está querendo que ele pense como você. E se ele é uma pessoa diferente de você, não adianta. Cuide da sua história, transforme a sua história e deixe irradiar algumas coisas que vão sendo transformadas aos poucos na vida e na história de outras pessoas. A Nilce fala, amei sua abordagem sobre o cuidar da pessoa mais importante do mundo. Isso! E quando a gente começa a cuidar da pessoa mais importante do mundo, a gente começa a encaixar as peças do nosso quebra-cabeça. O nosso encaixe no mundo é como se fossem, metaforicamente, um grande quebra-cabeça, né? Um grande quebra-cabeça onde todas as vezes que eu descubro que eu posso fazer algo, aí eu trago essa pecinha e encaixo no meu quebra-cabeça. Às vezes a gente tem um quebra-cabeça com a nuvem, com um céu gigante, né? Olha, montar quebra-cabeça com nuvem e com céu é difícil. E a nossa vida é assim, é muito cheia de céu, muito cheia de nuvens, de peças que se parecem com outras, mas que se a gente não encaixar, a gente não consegue completar o quebra-cabeça da nossa vida. E também não tentem completar o quebra-cabeça todo. Deixa pra isso só quando você não quiser mais estar aqui na Terra. Porque a gente só completa o quebra-cabeça completo, perfeito, quando a gente não está mais vivo. Porque aí a gente alcança o equilíbrio eterno, né? A plenitude. Aí você não erra, você também não acerta, porque você já está equilibrado. Então, vamos construir esse quebra-cabeça com calma, com paciência e se permitindo passar por esse processo de transformação. Existem dois caminhos ainda sobre essa questão do encaixe, né? Do cuidar, do começar a cuidar. Ainda sobre a saúde, que a saúde foi algo bem forte aqui, né? Que a gente está conversando. Ou a gente espera os nossos problemas, as nossas enfermidades chegarem, a gente ficar limitado e esperar alguém cuidar da gente, ou a gente tem outro caminho que é começar a cuidar da gente. E começar a cuidar da gente não é esperar segunda-feira, não. É começar hoje. O que é que eu posso fazer hoje para começar a cuidar de mim? Hoje eu vou ficar um pouco... antes de dormir, estou dando sugestões. Antes de dormir eu vou me abster do meu celular, vou terminar aqui, conversei, deixei o celular em stand-by e vou aproveitar um tempo para conversar comigo mesmo, né? Se questionar, se interpretar, se apontar os seus erros, os seus acertos.
Nós precisamos ter esses momentos de apontamento, de conversa interior. É o que Augusto Cury vai falar da mesa redonda do eu. E se você tiver interesse de saber um pouco mais sobre essa mesa redonda do eu, tem muito material na internet que mostra, que aponta, que ensina como a gente pode fazer essa construção. Mas na essência disso é conversar com você mesmo. Primeiro passo para começar a cuidar de você é conversar com você mesmo, com suas perebas, com suas limitações. Um dia de cada vez, mas com constância. Isso, Michele, um dia de cada vez, mas com constância. Tem dia que você não vai conseguir fazer muita coisa, mas está tudo bem também. Segue firme. Olha para o teu projeto lá na frente e continua a caminhar, caminhar, caminhar. E aí a gente pensa, eu vou esperar outra pessoa me cuidar ou eu vou começar a cuidar de mim? É uma escolha sua, né? A vida é sua, a chance é sua, tudo que você quiser fazer, você pode construir, você pode começar a galgar. Ah, mas eu queria determinada coisa, mas não existe um bolo sem comprar os ingredientes, sem misturar a massa, não existe. Você pode comprar, claro, um bolo pronto, mas você não sabe o trabalho que tem por trás daquilo. Você só experimenta o sabor. E sabor por sabor é romantização da motivação. Então, quer fazer um bolo? Compra o material. Vai lá, mexe o bolo, coloca no forno, faz as coisas acontecerem para você ter o resultado. Para de comprar o bolo pronto. Para de querer tudo pronto, dietas prontas, uma solução para uma depressão, sair da depressão de uma hora para outra. Não, não é assim, é um processo. Procura uma boa terapia, procura um aconselhamento. Você precisa passar pelo processo para aprender com o processo. Não adianta mais você querer ir para 2021 com essa ideia de eu vou conseguir quando chegar na terça-feira de 2021, no mês tal, eu vou conseguir. Se você não começar a agir agora, você não vai conseguir em mês nenhum, em ano nenhum. Então começa a agir. E eu queria convidar vocês, se fizer sentido, a se inscrever lá no meu canal no YouTube, onde toda semana eu coloco sempre uma reflexão, uma motivação, um pensamento, para a gente sempre estar se questionando. Se a gente já percebeu que a pessoa mais importante do mundo somos nós, então vamos começar a cuidar dessa pessoa com mais atenção. Para de achar que desenvolvimento pessoal é balela. Desenvolvimento pessoal é vida, é saúde mental. É a coisa mais importante a ser feita, é se desenvolver, se autodesenvolver. Então começa, acredita mais nisso. E começa a arriscar, né? Quem é que você quer ser daqui a 5 anos, a 10 anos? Um fracassado, um limitado, uma pessoa cheia de enfermidades, uma pessoa com vitalidade, com saúde, com disposição, com sonhos, com constante construção de sonhos. A chance é sua, a opção é sua. Dá trabalho para fazer, mas é exatamente esse caminho do processo que dará a sensação de conquista. Isso não adianta mais a gente querer o pronto, a gente precisa construir. A nossa casa, se a gente pegar os 3 porquinhos, a gente vê isso. Aquele porquinho que construiu a casa mais meia boca, né? O vento veio, o lobo soprou e foi embora. Mas aquele porquinho que construiu a casa bem alicerçada, veio o vento, veio o lobo e não adiantou, ele estava forte, estava fixo ali. Nós precisamos ensinar às nossas crianças, aos nossos jovens, que o processo é construir e não querer a felicidade. Só porque é felicidade, só porque é prazer. Tá bom? Então, uma última frase aqui para a gente já encerrando a nossa live de hoje. A distância que eu tenho do outro é a mesma distância que eu tenho de mim. Sabia disso? A distância que eu tenho de mim é a mesma distância que eu tenho do outro. Se você está se percebendo um pouco mais afastado das pessoas, consequentemente você está afastado de si mesmo. Então começa a reconstruir essa história, se aproxima de você. Qual foi o insight, qual foi a ideia, qual foi o pensamento que você agregou mais ainda na sua vida depois da nossa live de hoje? E se fizer sentido para você também, eu vou aqui sorrir para você fazer um print e postar aí nas suas redes sociais e convidar outras pessoas, porque quarta-feira a gente tem outra live, 30 minutos em live, rápido, curto, objetivo, para a gente aproveitar esses últimos dias de 2020 e sair de 2020 com mais mudanças de significados, sem se lamentar tanto e com mais desejo de praticar, tá bom? Então, faz um print aí, posta nas redes sociais, marca aí, me menciona, e quarta-feira de novo, às 7 horas e 10 minutos, nós vamos estar juntos, agregando valor e construindo. Sua partilha é importante para que a gente construa esse processo. Então, muito obrigado, Ellen, Carol, Brenda, Rebeca, Socorro, Celi, Monte, Cássio, John, Cleide, Clara, Conceição, Will, Mariana, Beatriz, Michele,
Andréia, Marinalva, Noá, Diogo, Matheus, Sheila, Eva, Zuleide, Rafa, Nilce e Marinaldo pela presença, pela participação. E eu queria terminar aqui mais uma vez deixando uma frase e deixando um trecho de uma música. A frase é: autoconhecer-se dói, mas depois se transforma. Então passa pelo processo da dor, mas se permite fazer com que isso seja algo transformador na sua história. E o refrãozinho que eu queria deixar aqui para vocês é assim. É daquela música Trem-Bala. É saber se sentir infinito num universo tão vasto e bonito. É saber sonhar. Cuidar de si é despertar os teus sonhos. Cuide e valorize da pessoa mais importante do mundo, que é você. Luz e paz no seu coração. Até quarta-feira e qualquer coisa, fala aí no direct que eu vou estar à disposição para a gente conversar mais. Tchau, tchau!